Você conhece o final de Caverna do Dragão? Caso não, você chegou no vídeo certo. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Se você é da turma mais nova e nunca ouviu falar nessa animação, vou falar brevemente sobre ela antes de falar sobre o final oficial. Conto com você até o final desse vídeo, hein? Sou o Lucas Ximenes, bem-vindo ao Lucas Assuntos. A história conta as aventuras de Hank, Eric, Presto, Diana, Sheila e Bob, que iniciam no momento em que os jovens entram em uma montanha-russa num parque de diversões chamada Caverna do Dragão. Veja o brinquedo Caverna do Dragão! E acabam entrando em um portal, chegando em um mundo paralelo. Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando! O que está... Lá eles encontram o Mestre dos Magos, a pequena unicórnio Uni, o vilão Vingador, dentre outras criaturas. O Mestre dos Magos era um tipo de guia para eles, que vivia dando conselhos, mas na maioria das vezes não ajudava em muita coisa. Ah, um detalhe, o próprio Mestre dos Magos deu um equipamento específico para cada um desses jovens no momento em que eles chegaram, para eles poderem se defender. Aventuras, perigos, o bárbaro, mágicas, cavaleiros e acrobata. Eu lembro que eu ficava muito indignado com o Mestre dos Magos, porque sempre ele dizia para os jovens que eles iriam embora, mas nunca dava certo. Sempre acontecia alguma coisa que atrapalhava isso. Hoje não! Hoje não! A história da animação foi baseada em um jogo de RPG chamado Dungeons & Dragons. Possui 3 temporadas, num total de 27 episódios, produzidos entre 1983 e 1985. E ela começou a ser transmitida em 1986 pela Globo. O desenho foi um sucesso, mas problemas financeiros e administrativos fizeram com que a série fosse cancelada sem ter o seu último episódio produzido, deixando os fãs na mão. Não me diga! Durante muito tempo inventaram várias teorias sobre o suposto último episódio. Uma das mais famosas eram que aqueles jovens morreram em um acidente naquela montanha-russa. E por não serem pessoas boas, foram parar naquele lugar que vimos na série. E que lá era um inferno. E que o próprio diabo brincava com eles, ora se passando por Vingador e ora se passando por Mestre dos Magos. Bem bizarro, hein? É verdade. Mas isso não passa de um baita fake. Por isso que eu estou aqui nesse vídeo, para lhe falar o final oficial. Vamos lá. Caverna do Dragão. A história começa com um diálogo entre o Mestre dos Magos e o Vingador. Vingador fala para ele que os pupilos dele estão condenados a falhar e que eles são bravos porque sabe que ele os apoia. Mestre dos Magos responde e diz que eles podem triunfar sobre qualquer coisa do reino e que eles não vão falhar. Vingador então faz uma proposta a Mestre dos Magos para testar a bravura dos jovens, sem nenhum tipo de ajuda dele, para ver se eles conseguem achar uma certa chave. No caso, se eles falhassem, eles perderiam suas armas e suas vidas, e Mestre dos Magos aceita. A cena seguinte muda para Hank e seus amigos fugindo de um monstro gigante, pois nenhum de seus ataques estava dando conta dele. Mestre dos Magos aparece de repente, e eles se sentem aliviados e pedem ajuda a ele. Porém, Mestre dos Magos diz que como eles entraram nessa sozinhos, terão que sair sozinhos. E depois, ele desaparece. Todos ficam impressionados com essa reação do mestre, principalmente Eric. Posteriormente, eles conseguem prender o monstro numa areia movediça e fogem. Eles seguem caminho e passam a vagar num deserto, até acharem 2 caminhos para seguir. Hank e Eric discutem sobre qual caminho devem seguir. Para evitar a confusão que estava se formando, Hank decide que Eric lidere o caminho para que eles pudessem acampar em algum local,
pois já estava escurecendo. Já acampados, eles começam a conversar sobre o que Mestre dos Magos fez. Inclusive, Hank chega a pensar que ali poderia não ter sido ele de fato, mas Eric o contraria. Vingador aparece de repente, surpreendendo a todos, mas diz que não está ali para machucá-los. E começa a falar mal do Mestre dos Magos para eles, dizendo que ele era o verdadeiro vilão. Então pede ajuda aos jovens para cumprirem uma missão, e em troca ele os mandaria para casa finalmente. A missão seria eles irem para a fronteira do reino, até um cenotáfio, e ao encontrarem uma tumba vazia, eles pegassem a chave que estava dentro e lançassem ela no abismo. Mais uma vez, Hank e Eric discutem e o grupo acaba se dividindo. O grupo de Eric, composto por ele, Presto e Sheila, era a favor de fazer a missão para o Vingador. Já o grupo de Hank, Bob e Diana, não. Presto finalmente faz uma magia útil e faz um navio que estava ali próximo voar, e partem em direção à fronteira do reino. O grupo de Hank segue o navio voador, montados em um dragão de bronze, no qual Diana havia conquistado a confiança. No caminho, Hank pergunta a Diana sobre o motivo que ela pensava de eles estarem naquele lugar, e ela responde dizendo que o motivo era derrotar o Vingador. Porém, Hank diz que talvez as coisas não eram tão simples assim. O navio começa a cair depois de Hank o atacar e Eric refletir o ataque para a vela, separando o grupo novamente. A cena muda para uma outra conversa entre o Mestre dos Magos e o Vingador, no qual o Vingador insiste em dizer que os jovens iriam falhar, porém o Mestre dos Magos diz que não. Os dois grupos se reencontram e depois de discutirem novamente, entram no cenotáfio. Lá eles são atacados por um monstro gigante em uma escada, e numa tentativa de defesa, Bob acaba batendo na parede, soterrando o monstro, porém impossibilitando que eles voltassem. Então eles seguem subindo. Em um outro diálogo, o Mestre dos Magos fala de uma maneira misteriosa para Vingador que o vencedor seria ele. Em seguida, os jovens chegam ao topo e encontram a tumba. Eric pega a chave para jogar no abismo, mas é impedido por Hank, que diz que além deles, o próprio Vingador era um prisioneiro do reino. O mesmo monstro gigante aparece novamente, e depois de um ataque de Bob, Hank se desequilibra e cai no abismo. Em um momento de pressão pelo Vingador, Eric decide por não jogar a chave no abismo, dando um voto de confiança a Hank, colocando a chave na fechadura da tumba, e imediatamente uma luz muito forte ilumina todo o reino, libertando os escravos do reino. De repente, Eric corre em direção ao abismo e vê que Hank tinha conseguido se segurar e que ainda estava vivo. Depois de salvarem ele, eles percebem que Vingador estava se transformando em um jovem humano, e ali descobrem que ele era, na verdade, o filho de Mestre dos Magos. Hank comemora, pois sabia desde o início que a missão deles não era derrotar o Vingador, e sim redimi-lo. Vingador explica a eles que milhares de anos atrás decidiu seguir o Mestre do Mal, aprisionando naquele cenotáfio tudo que o Mestre dos Magos havia concedido a ele. Mestre dos Magos diz que por eles terem libertado seu filho e todos os prisioneiros do reino, não poderia fazer menos. Então, ele abre um portal para que os jovens voltassem para casa. E fala que ali no reino ainda havia muito mal a ser combatido, e que eles ainda poderiam viver muitas aventuras. Porém, diz que a escolha final é deles. E aí, você gostou desse final? Comenta aqui o que é que você achou. Acabou que não soubemos, de fato, se eles voltaram ou não para casa. A decisão quem vai tomar é você, de acordo com a sua imaginação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, já deixa seu like. Se inscreve no canal
e ativa as notificações para você saber sempre que eu colocar um vídeo novo, beleza? Obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, valeu!